Perder para a Bolívia a 4 quilômetros de altitude pode até ser normal. Agora o chilique do presidente da CBF, esse ficou feio. Bom dia, horas! Bolas TV aqui nesta quarta-feira linda em São Paulo, o Dia Nacional da Feijoada. Mas eu venho aqui para falar sobre uma coisa que não é tão gostosa assim, que foi o discurso do presidente Samir Chaude ao final da derrota brasileira da Bolívia. Fazendo uma parte aqui antes de falar dele, era um jogo que o Brasil podia perder. Primeiro, porque não dependia da classificação. Segundo, que as condições atmosféricas dizem ser absurdamente 4.000 metros de altitude, é mais alto do que La Paz ainda, por isso que Los Altos é um ótimo nome para lá, e a Bolívia se aproveitou disso em quase todas as eliminatórias para conseguir uma pontuação que a levasse a repescagem para tentar uma vaguinha na Copa do Mundo depois de 20, 30 anos, sei lá, o último que eles foram em 94, que o Brasil inclusive perdeu lá também nas eliminatórias, né, como eu já falei em outro vídeo. Agora, tem outras questões que o Ancelotti também, sabendo dessa dificuldade de atmosférica e abrindo o leque de jogadores na convocação, ele botou um time secundário para jogar, para ver como é que os caras se comportavam. A gente pode até parar para analisar isso, achar que pode ser injusto com os caras ou não, mas foi o que aconteceu e os jogadores não tiveram boas respostas à altitude e a esse novo time, ao meu ver. Muito poucos destaques, muita dificuldade de tempo de reação, muito desentrosamento, que deixou o time do Brasil exposto para que a Bolívia conseguisse, na sua má qualidade de jogo, pressionar um pouco o Brasil. Era para ter sido 2-0 ou 3, né? O Alisson pegou uma bola de falta lá no ângulo, depois pegou uma cabeçada no segundo tempo, embaixo, milagrosa. Sobre o pênalti, o Bruno Guimarães foi burro. Em tempos de VAR, aquele é um típico pênalti do tempos de VAR. Sem VAR, ninguém ia ver aquele pênalti, foi um totó sutil. Mas em VAR, o cara tem que ser mais maluco do que o VAR, mais malaco do que o VAR, porque um totózinho daquele vai ser pego. Agora, falando sobre o presidente Samir Chaude, ele se bota, o discurso dele no final do jogo, ele se bota no mesmo balaio dos dirigentes que comandam o futebol há 400 anos. Reclamar de arbitragem, reclamar do antijogo, reclamar de gandula, reclamar de polícia. A gente não viu nada disso demais, não se falou nada disso na mídia. A coisa que aconteceu com os gandulas esconderem a bola, isso faz parte da cultura do futebol sul-americano, isso não pode mudar para que não se perca a identidade. Agora, ele lá falar tudo isso para justificar a derrota do Brasil é feio, é ridículo. Bota ele num patamar de um presidente qualquer, e ele é um cara que diz ter novas ideias. O Brasil precisa olhar para si e falar, nós perdemos por causa da altitude e porque não tivemos capacidade de dominar nosso adversário, que era ridículo. A partir de agora, o Ancelotti vai ter trabalho, porque ele precisa fechar esse time e que a gente consiga se formar bem para chegar na Copa do Mundo voando.